Medicina chinesa no controle do tabagismo. O tabagismo permanece entre as principais causas de morte evitável no mundo. Em 2019, o uso do tabaco foi responsável por 7,69 milhões de óbitos e por cerca de 20% das mortes masculinas. Em 2020, a carga global de mortes tendia a permanecer elevada, sem intervenções eficazes, sobretudo em países de baixa e média renda. Em países de alta renda, parar de fumar antes dos 40 anos reduz substancialmente o risco de morte prematura. Estimativas anteriores já apontavam, em 2015, 6,4 milhões e, no contexto australiano, 15,3% das mortes em pessoas com menos ou igual a 45 anos foram atribuídas ao tabaco em 2019. Então, nós observamos a importância dessa temática para a saúde pública do mundo. Vamos conversar um pouco agora sobre a auriculoterapia chinesa no auxílio da cessação do tabagismo? Então, antes de mais nada, vamos olhar alguns estudos que foram realizados nas últimas décadas. E nós vamos observando que de 2014 para frente, alguns estudos foram realizados mostrando uma redução até significativa do número de cigarros nos participantes. Um resumo geral mostrou que seria interessante fazer sessões semanais de 5 a 10 aplicações nos pontos Shenmen, que é um ponto mestre anti-inflamatório, analgésico, ansiolítico, para os pulmões, que são exatamente aqueles que sofrem do tabagismo, boca, porque ajuda a segurar o desejo de fumar, e o ponto endócrino. E os resultados foram superiores quando associada a alguma intervenção comportamental ou medicamentosa. Só para vocês verem como é difícil a gente conseguir lidar com o tabagismo só com uma única terapêutica. Agora, os pontos que eu falei, né, para vocês olharem mais ou menos. O ponto Shenmen fica na fossa triangular, esse ponto importantíssimo. Na concha cava, nós vamos encontrar os pontos pulmão 1 e 2, próximos ao coração. O ponto boca e aqui no caso o ponto endócrino. Vamos olhar também alguns estudos mais recentes de 2019 e 2024 e observamos também que a auriculoterapia é um benefício potencial mesmo na redução do tabagismo. E em ensaio clínico realizado em revisões sistemáticas, os protocolos variavam de 2 sessões a 24 sessões, na minha opinião, quanto mais sessões melhor, ao longo de 2 ou 8 semanas. Os principais pontos realmente foram Shenmen e pulmão. Outros estudos também mostraram que a taxa de cessação de 46% foi somente a partir da 24ª semana. Então, é sempre importante que o atendimento seja realizado com uma certa frequência para você acompanhar a pessoa e que seja também um tratamento longitudinal, contínuo. Aqui, então, nós agregamos mais um pontinho, que é o ponto do vício, além daqueles pontos de boca, pulmão 1, pulmão 2 e Shenmen. E aqui eu gosto de mostrar das revisões realizadas sobre tabagismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de auriculoterapia que foi ofertado juntamente com o Ministério da Saúde. Então, nós temos a formação de muitos profissionais da rede básica de saúde aprendendo a fazer auriculoterapia. E aqui a gente tem um pool ou um hall de pontos, e nós vamos ver alguns pontos mestres, como o ponto Shenmen, o simpático, ou mesmo aqueles pontos que mexem diretamente com o cérebro e com o subcórtex. Observamos pontos que são utilizáveis para vícios, que é sede, fome e o ponto do vício, ponto de pulmão, do coração, entre outros. O tratamento é de 1 a 8 semanas mesmo, com acompanhamento posterior, que seria bem interessante. Vamos falar um pouco de medicina chinesa para poder entender esse princípio básico do Yin e do Yang. Na medicina chinesa, tudo se organiza em dois movimentos que são considerados opostos, complementares, que é o princípio do Yin, que é da noite, e do Yang, que é do dia. O Yin seria aquilo que se refere ao que é mais frio,
ao que é líquido, a água, a quietude, a umidade, a inibição, a lentidão, é um princípio feminino, substancial, na verdade tem a ver com a forma e com a matéria. E o Yang seria exatamente o seu oposto, se relaciona a fogo, a calor, a agitação, a secura, excitação, rapidez, tudo aquilo que é energético, tudo aquilo que se transforma. Então, a ideia pela medicina chinesa de que a gente precisa encontrar o caminho do meio, equilibrando essas duas forças que são opostas dentro de nós, a partir dos nossos hábitos. Esse caminho do meio corresponderia à nossa homeostase energética. O tabagismo, então, é interpretado principalmente como um fator patógeno de calor tóxico externo que se interioriza e acaba desequilibrando as substâncias vitais que estão relacionadas ao funcionamento do nosso sistema e do nosso corpo. Então, esse calor patógeno, ele vai produzir uma série de efeitos que não são muito bons para o nosso organismo. Então, por exemplo, nos pulmões ele vai provocar ressecamento dos líquidos, tosse crônica, secura, calor no pulmão, uma fragilidade imunológica. No estômago ele vai realmente trazer calor no estômago, sede, halitose, fome excessiva, constipação, entre outros, refluxo esofágico. No coração a gente vai ter um hiperaquecimento do coração, o que não é nada bom, que vai perturbar a nossa mente, vai nos trazer insônia, inquietação. No fígado, a gente também tem uma estagnação do tio do fígado. E eu diria que a raiva reprimida, as cefaleias, vão ser exatamente os principais sintomas, juntamente com a irritabilidade, quando a gente tem essa estagnação. E, por fim, os rins, que vão ficar deficientes de yin do rim, trazendo um esgotamento muito grande, com muitos sintomas associados, e trazendo o envelhecimento do nosso sistema. Bem, que tipo de tratamentos nós poderíamos ofertar pensando nisso? Então, os tratamentos naturais seriam, por exemplo, a inalação com ervas de natureza fresca ou óleos essenciais que possam purificar, hidratar e eliminar as toxinas que estão presas no nosso pulmão. Então, a gente vai se utilizar de coisas picantes frescas, como a hortelã, que liberta o calor tanto externo quanto interno, alivia a garganta e o nariz, o eucalipto, que descongestiona, tanchagem, que limpa o pulmão, camomila, que acalma nossa mente. Você pode ferver folhas ou dentro de um chá, como se fosse um chá, colocar dentro de uma água quente, e aí você coloca o rosto sobre essa água quente, sem se queimar, logicamente, põe uma toalha sobre a sua cabeça e você inala esse vapor, e você pode também utilizar o óleo essencial, né, de cada uma destas coisas, eucalipto e tudo mais. Podemos também utilizar chás, desde chá de hortelã, que seria altamente refrescante, como crisântemo, lírio, alcaçuz, ou sementes de lótus, folhas de amora, que são refrescantes e reduzem a nossa secura interna. E podemos também utilizar algumas fórmulas fitoterápicas, como o bairrê, por exemplo, mas para isso é melhor sempre consultar algum profissional especializado na área. Tratamentos naturais relacionados à alimentação seria exatamente evitar as coisas que hiperaquecem, como alimentos picantes, como pimentas, frituras, álcool, café, carne vermelha, alho, chocolates embutidos, tudo isso hiperaquece o nosso sistema. Então, procure evitar isto e incluir na sua alimentação tudo aquilo que hidrata, desde a água, a melancia, o melão, que são de natureza fresca e fria, maçã, pepino, que solta bastante água, tofu, que é refrescante, enfim. Outros picantes como o nabo, que são desintoxicantes. Faça bastante exercícios respiratórios, práticas corporais, faça qigong, faça tai chi chuan, caminhadas ao ar livre, natação, receba massagem Ama Tuiná sobre o trajeto do meridiano do pulmão e do intestino grosso. Também faça uso da meditação, do mindfulness, procurando manter um contato com a natureza, que é muito bom para nutrir o yin e pacificar o coração. Algumas referências. Muito obrigada. Você está participando do programa Aprendendo com os Professores do ITIL. E se você gostou desse vídeo, procure seguir a gente nas mídias sociais e nas redes sociais
e também clique no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. A gente está sempre falando de alguma coisa que é importante para a sua saúde. Até a próxima!